Você está demitida! Gritou o milionário para a empregada. Era a 10ª empregada nos últimos 10 dias. Chovia forte naquela manhã de segunda-feira quando o som de um copo se espatifando no chão ecoou por toda a mansão. O silêncio foi quebrado por uma voz firme e impaciente que ressoou pelos corredores de mármore. Você está demitida! O homem, um milionário conhecido por seu temperamento explosivo e sua busca incessante pela perfeição, acabava de dispensar a 10ª empregada em apenas 10 dias. Nenhuma parecia suportar suas exigências, seu olhar frio e suas regras imutáveis. Para ele, o erro era sinônimo de fraqueza, e a disciplina, a única forma de manter o controle sobre tudo. Mas o que ele não imaginava é que aquele gesto impensado mudaria completamente sua vida. Por trás do avental gasto e das mãos calejadas da mulher demitida, havia uma história que ele jamais poderia ter previsto, uma história de luta, coragem e amor. Quando, ao cair da noite, o milionário decide verificar a casa antes de dormir, acaba descobrindo uma cena que o deixa sem ar. A mesma empregada que havia sido mandada embora, dormia num colchão fino ao lado de suas 5 filhas, todas amontoadas em um canto da antiga despensa. O homem que sempre acreditou ter o controle de tudo perde o chão. Pela primeira vez, não encontra palavras para justificar a frieza que sempre defendeu. A chuva continua caindo lá fora, enquanto dentro da mansão ele tenta compreender o que acabou de ver. Aquela mulher, que tantas vezes abaixou a cabeça diante das suas ordens, agora revelava a força silenciosa de quem enfrenta o impossível todos os dias. O choque inicial se transforma em curiosidade, depois em incômodo, até que a compaixão começa a romper as muralhas de seu coração. A partir desse instante, nada mais será igual. Ele, que sempre viveu cercado de luxo e solidão, passará a descobrir o verdadeiro valor da empatia. E ela, que só queria uma chance de sustentar as filhas, acabará transformando não apenas sua própria vida, mas também a dele. Essa história se passa no Brasil, em meio às contradições de um país onde o luxo e a simplicidade convivem lado a lado. Uma história sobre humanidade, recomeços e a força do amor. Ao longo dos meses, esse homem, acostumado a mandar e nunca ouvir, verá sua vida mudar de forma que jamais imaginou. O que começa com uma demissão impulsiva se transforma em uma jornada de aprendizado, perdão e superação. Prepare-se para se emocionar com essa trama cheia de reviravoltas, encontros inesperados e lições profundas sobre o que realmente importa. Uma história que mostra que, às vezes, é preciso perder o controle para encontrar o que há de mais verdadeiro dentro de nós. Antes de começar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal. Sua participação é muito importante para que mais pessoas conheçam histórias como essa. Histórias que nos fazem refletir, sentir e acreditar que o amor e a bondade ainda têm lugar no mundo. A chuva batia forte contra os vidros amplos da mansão no alto do Morumbi. O céu cinzento refletia perfeitamente o humor do milionário, que caminhava apressado pelo corredor de mármore, o som dos sapatos ecoando de forma seca e precisa. Tudo naquele lugar parecia seguir um ritmo exato, calculado, impecável. As cortinas alinhadas, os quadros milimetricamente centralizados, o aroma de café fresco no ar e o silêncio respeitoso que dominava o ambiente. Até o momento em que o barulho de um copo se espatifando no chão interrompeu a ordem. O som agudo da porcelana quebrando ecoou como um insulto aos ouvidos do homem que mais detestava a imperfeição. Ele entrou na cozinha e a cena se formou diante de seus olhos. A nova empregada, uma mulher de semblante cansado, tentava limpar o chão apressada, sem olhar para ele. As mãos tremiam, e uma das meninas mais novas, com o uniforme da escola ainda amassado, chorava baixinho, envergonhada por ter sido a causa do acidente. O café derramado se espalhava sobre uma pilha de documentos, manchando papéis importantes que ele havia deixado sobre o balcão. O ar pareceu pesar. O homem respirou fundo, o maxilar travado, e sua voz saiu firme, cortando o ar como uma lâmina. Você está demitida. A mulher ergueu o olhar, os olhos marejados tentando encontrar palavras. Mas nenhuma veio. Ela apenas assentiu em silêncio, recolheu os cacos com um pano e pediu permissão para ir embora assim que terminasse de limpar. O milionário virou as costas e saiu, sem perceber o peso que aquele gesto teria sobre o destino de ambos. Durante o resto do dia, ele tentou se concentrar no trabalho. Reuniões, contratos, telefonemas, tudo parecia funcionar como sempre. Mas uma sensação incômoda o acompanhava. Algo naquela mulher o perturbava. Talvez fosse o olhar resignado, ou o modo como ela falava baixo, como se pedisse desculpas por existir.
Ele tentava afastar o pensamento, mas ela voltava à mente o tempo todo, como uma lembrança inconveniente. À noite, quando o silêncio dominou novamente a casa, o milionário sentiu o impulso de verificar pessoalmente se todos os cômodos estavam organizados. Caminhou pelos corredores longos e frios, iluminados apenas pelas luzes de presença. Ao chegar perto da ala dos fundos, percebeu uma pequena luz acesa que não deveria estar ali. Um fio de curiosidade o fez abrir a porta da antiga despensa, agora usada como depósito. O que viu o paralisou. A empregada estava lá. Dormia com suas 5 filhas amontoadas sobre um colchão fino, improvisado no chão. As meninas estavam encolhidas sob um cobertor gasto, respirando devagar, e a mulher segurava uma delas nos braços, tentando aquecê-la. A luz fraca de uma lanterna iluminava o rosto das crianças, revelando o cansaço e a inocência de quem apenas precisava de abrigo. O milionário sentiu o coração acelerar. A primeira reação foi de irritação. O que ela fazia ali? Por que não havia ido embora? Mas a voz que saía de dentro dele era hesitante. Ele se aproximou, sentindo o cheiro úmido do lugar e o frio que parecia escapar das paredes. A mulher acordou assustada, levantou-se depressa, pedindo desculpas. Disse que só precisava de uma noite, que não tinha para onde ir, que tentaria encontrar um abrigo pela manhã. Ele olhou ao redor e viu o tamanho da precariedade. O colchão era fino demais, o chão estava úmido, e as crianças usavam casacos de tamanhos diferentes, provavelmente doados. Algo dentro dele se rompeu. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário não conseguiu sustentar a postura rígida que o definia. Apenas ficou ali, observando em silêncio, sentindo uma pontada estranha no peito, uma mistura de culpa e compaixão. Sem dizer nada, ele virou as costas e saiu. Tentou dormir, mas o sono não veio. O som da chuva parecia mais alto do que nunca, e as imagens das meninas adormecidas voltavam repetidas vezes à sua mente. Ele se levantou várias vezes durante a madrugada, abriu a cortina, olhou para o jardim e se perguntou em que momento havia se tornado alguém tão distante da realidade das pessoas. Lembrou-se da infância humilde, da mãe que trabalhava em casas de família e do quanto ele havia prometido a si mesmo nunca mais depender de ninguém. Quando o sol começou a surgir, tímido entre as nuvens, ele tomou uma decisão. Mandou preparar o café e pediu à governanta que deixasse a mulher e as filhas comerem algo antes de saírem. A empregada ficou sem entender, mas obedeceu. A cena seguinte foi simples, mas inesquecível. As meninas sentadas à mesa, tímidas, comendo pão e frutas como se fosse um banquete. A mãe, com lágrimas nos olhos, agradeceu em silêncio. O milionário apenas observava de longe, sem saber o que dizer. Sentia-se desconfortável, não por elas estarem ali, mas por perceber que sua casa nunca havia sido tão viva quanto naquele momento. O riso baixo das meninas enchia o ar, e o cheiro do café fresco parecia diferente. Havia algo novo, quase imperceptível, mas real. Durante os dias seguintes, ele tentou retomar sua rotina, mas algo havia mudado. Começou a notar pequenos detalhes, o jardim mais bem cuidado, o cheiro suave de flores nos corredores, o brilho nas janelas. Descobriu que a mulher, mesmo depois de ser demitida, havia voltado discretamente para limpar e deixar tudo em ordem. Quando ele perguntou por que fazia isso, ela respondeu que precisava do dinheiro, e que não queria sair devendo o que considerava um favor por ter deixado passar a noite com as filhas na casa. Foi nesse instante que ele percebeu que havia algo diferente nela. Não era submissão, era dignidade. E essa diferença o desarmou. Com o passar das semanas, a imagem daquela mulher passou a ocupar um espaço cada vez maior na mente dele. Tentava se convencer de que era apenas curiosidade, talvez piedade, mas no fundo sabia que era algo mais profundo. O modo como ela tratava as filhas, o cuidado silencioso, a maneira firme com que encarava as dificuldades, tudo aquilo despertava nele uma admiração que não estava acostumado a sentir. Um dia, ao voltar para casa mais cedo, encontrou um desenho sobre sua mesa de trabalho. Era um papel colorido com lápis de cera. No desenho, um homem de terno preto e expressão séria segurava uma xícara de café. Acima, com letras infantis tortas, estava escrito, "Tio do paletó bravo". O milionário sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sentiu um calor diferente percorrer o corpo. Naquela noite, ficou sentado no escritório por horas, olhando pela janela. Lá fora, a cidade pulsava, as luzes se acendiam e o som distante dos carros chegava como um lembrete de que o mundo seguia girando. Mas dentro dele,
algo finalmente começava a mudar. Ele ainda não sabia o que estava por vir. Não imaginava que aquele encontro improvável transformaria completamente sua forma de enxergar a vida, o trabalho e o amor. Por enquanto, apenas sabia que, pela primeira vez, não queria estar sozinho. Os dias seguintes pareciam estranhamente silenciosos para o milionário. A rotina, que antes seguia um ritmo meticuloso, agora parecia vazia. Ele se levantava, tomava o café na hora de sempre, lia os relatórios diários e comandava sua equipe à distância. Tudo estava igual, mas algo nele estava diferente. O pensamento de que havia demitido uma mulher que apenas lutava pela sobrevivência das filhas o atormentava, embora ele tentasse disfarçar. A mansão, sempre tão imponente, começou a parecer grande demais. O eco dos próprios passos o incomodava. Antes, o som da vida doméstica o irritava, mas agora sentia falta de ouvir vozes, o barulho de risadas, o movimento humano que dava calor à casa. Passava horas em silêncio no escritório, olhando para o nada, fingindo analisar planilhas enquanto a mente voltava àquela cena da mulher dormindo no chão com as filhas. Na manhã do quarto dia desde o incidente, ele recebeu uma ligação da administradora da casa, avisando que uma nova candidata ao cargo de empregada viria para a entrevista. A notícia, que deveria ser rotineira, causou-lhe desconforto. Ele não respondeu de imediato. Após um longo silêncio, apenas disse que não queria mais ninguém por enquanto. O tom de sua voz não admitia discussão. Naquela mesma tarde, pegou o carro e dirigiu até a periferia de São Paulo. Disse a si mesmo que queria apenas verificar um imóvel que possuía em uma área em desenvolvimento, mas, no fundo, sabia que buscava outra coisa. O trânsito era intenso, e ele observava pelas janelas fechadas as ruas cheias de vida, os vendedores ambulantes, as crianças brincando em becos estreitos, as donas de casa conversando nas calçadas. Tudo parecia tão distante de sua realidade, mas, ao mesmo tempo, tão real. Depois de algum tempo, reconheceu uma das avenidas onde ficava o ponto de ônibus por onde vira a mulher passar em dias anteriores. Reduziu a velocidade e, por um breve instante, viu-a à distância, segurando a mão de uma das filhas. Estava com o mesmo uniforme simples, o cabelo preso e uma sacola pesada nas mãos. Ele estacionou em uma esquina e ficou observando. Ela entrou em uma padaria, e ele percebeu que comprava apenas um pão e uma garrafa de leite. Pagou com moedas, contou uma a uma, e ainda assim sorriu para a menina. Aquela cena o atingiu com força. De volta ao carro, sentou-se por alguns minutos antes de ligar o motor. Sentiu um nó na garganta que o incomodava profundamente. Estava acostumado a ser o homem que resolvia tudo com dinheiro, mas, pela primeira vez, sentia que o dinheiro não bastava. Nos dias seguintes, o milionário passou a enviar discretamente alimentos e roupas para a família. Não queria que ela soubesse de onde vinham. Apenas deixava instruções à administradora da casa para fazer as entregas anônimas. Era sua forma de aliviar a consciência, ainda que continuasse mantendo a distância. Certa manhã, porém, algo inesperado aconteceu. Ele chegou à cozinha da mansão e encontrou a mulher novamente ali, de uniforme, limpando o chão com o mesmo cuidado de antes. Ela se levantou e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, explicou que havia sido chamada de volta pela administradora, pois faltava pessoal e ela precisava muito do trabalho. O milionário permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois apenas assentiu e saiu da cozinha. Aquela segunda chance, mesmo sem palavras, despertou um novo tipo de tensão entre eles. Ela fazia tudo com discrição, evitando olhar diretamente para ele, mas havia uma serenidade em seus gestos que o deixava desconcertado. Ele tentava manter a postura fria, mas passava a reparar em detalhes que antes ignorava. O modo como ela arrumava as flores, o cuidado com os talheres, a forma atenta com que escutava as filhas quando as levava até a porta da casa antes de irem à escola. Certa noite, após uma longa reunião, ele a encontrou terminando de passar roupa. Ela não percebeu sua presença de imediato. Cantava baixinho uma canção antiga, dessas que falam de esperança. O som suave da voz dela ecoava na sala, e ele ficou parado, observando. Quando ela ouviu, interrompeu a melodia, visivelmente envergonhada. Ele apenas disse, com voz baixa, que podia continuar, mas ela apenas sorriu e voltou ao trabalho. Os dias se transformaram em semanas, e uma nova atmosfera tomou conta da casa. As meninas começaram a aparecer de vez em quando, sempre discretas, trazendo desenhos e bilhetes de agradecimento. O milionário, sem entender bem por quê, começou a gostar da presença delas. Um dia,
Até aceitou o convite de uma das pequenas para tomar um copo de suco no jardim. Sentou-se em uma cadeira de ferro, sob o sol ameno, e ouviu as histórias infantis que ela contava com entusiasmo. Foi a primeira vez em muito tempo que ele riu de verdade. Mas a aproximação entre eles não passou despercebida. Os outros funcionários começaram a comentar, e logo os rumores chegaram aos ouvidos de um primo distante, um homem invejoso que sempre o criticara por viver isolado. Esse primo, movido por ciúme e ambição, decidiu fazer o que podia para sabotar aquela convivência. Ligou para ele certa manhã, insinuando que a empregada se aproximava por interesse e que as histórias de bondade dela eram apenas fachada. O milionário reagiu com frieza, encerrando a conversa rapidamente, mas as palavras do primo deixaram inquieto. Naquela noite, observou a mulher preparando o jantar e se pegou duvidando. Aquilo o irritou ainda mais. Como podia duvidar de alguém que jamais lhe pedirá nada? A dúvida, porém, era uma sombra que o perseguia desde sempre. O orgulho e o medo de ser enganado falavam mais alto. Nos dias seguintes, ele se afastou novamente, voltando a agir com distanciamento. A mulher notou, mas nada disse. Apenas continuou seu trabalho, mantendo o mesmo cuidado e respeito. Até que, uma semana depois, ele entrou em seu escritório e encontrou sobre a mesa um bilhete simples, escrito com letra firme. Dizia apenas: "Obrigada pela oportunidade. Preciso cuidar das minhas filhas e não posso continuar aqui." A ausência dela transformou a mansão em um espaço vazio outra vez. Os corredores voltaram ao silêncio incômodo, o jardim perdeu o brilho, e o ar pareceu frio demais. O milionário percebeu que havia se acostumado com a presença dela e das meninas, com os sons suaves e o movimento cotidiano que davam vida à casa. No quinto dia de ausência, ele entrou na cozinha e viu um dos desenhos deixados pelas filhas dela preso na porta da geladeira. O papel estava um pouco amassado, mas ainda legível. O título dizia: "A Casa Feliz do Tio do Paletó Bravo." Ele passou longos minutos olhando o desenho, e algo dentro dele se quebrou. Naquela noite, ele decidiu sair para procurá-la. Pegou o carro, dirigiu até os bairros mais simples, e após algumas tentativas, descobriu que ela trabalhava temporariamente em um pequeno restaurante próximo à avenida principal. Ele entrou no local e esperou que ela o notasse. Quando seus olhares se cruzaram, o silêncio entre os dois disse mais do que qualquer palavra. Ela se aproximou com cautela, perguntou se ele precisava de algo. Ele respondeu apenas que sim, precisava conversar. Foi direto, queria que ela voltasse. Disse que havia se equivocado, que ela era indispensável. Ela hesitou, olhou para o chão e respondeu que só voltaria se pudesse morar em um lugar digno, sem precisar esconder as filhas. Ele pensou por um instante e concordou. Essa conversa marcou o início de uma nova fase. A mulher e as meninas voltaram para casa, desta vez com um quarto preparado especialmente para elas, iluminado e confortável. As meninas correram pelo jardim com alegria, e o milionário, observando de longe, sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Não foi fácil para ele admitir, mas aquele lar silencioso finalmente parecia um lar de verdade. O homem que um dia gritou "Você está demitida" começava, sem perceber, a ser transformado pelo poder silencioso da bondade e do amor simples. Os primeiros dias após o retorno da mulher e das meninas à mansão foram marcados por uma estranha mistura de conforto e desconfiança. O milionário, acostumado a controlar tudo com precisão cirúrgica, agora se via cercado por pequenos gestos que fugiam ao seu domínio. O riso das crianças ecoava pelos corredores, o cheiro de comida fresca preenchia o ar, e até os funcionários pareciam trabalhar com mais leveza. Mas, no fundo, ele ainda lutava contra a própria natureza, contra aquele orgulho que o impedia de se entregar completamente à transformação que começava a sentir. A mulher, por sua vez, mantinha a postura serena. Trabalhava com afinco, mas agora o fazia com um brilho diferente no olhar. O quarto simples que ele mandara preparar para ela e as filhas era modesto, porém acolhedor. Pela primeira vez em anos, elas tinham um espaço próprio, uma cama macia e segurança. À noite, as meninas adormeciam rindo, e ela, sozinha na penumbra, olhava pela janela da mansão e se perguntava se aquele homem, de alma ferida e semblante severo, algum dia permitiria que alguém realmente o conhecesse. O milionário começou a reparar em detalhes antes invisíveis. Passava pelo jardim e via as meninas brincando entre as flores que ele mandara plantar apenas por estética, mas que agora ganhavam vida de verdade. Uma delas, a menor,
Tinha o hábito de deixar pedrinhas coloridas no caminho que levava até o escritório dele. No início, achou aquilo incômodo, mandava que limpassem. Depois, percebeu que sentia falta quando as pedrinhas não estavam lá. Era como se fossem lembretes silenciosos de que a inocência ainda existia em seu mundo. Certa tarde, ele chegou mais cedo de uma reunião e ouviu risadas vindas da cozinha. A mulher ensinava as filhas a preparar biscoitos, e o aroma doce se espalhava pela casa. Ele parou na porta, observando em silêncio. As três estavam cobertas de farinha, e a menor brincava de colocar açúcar no nariz da mãe. Foi impossível conter um leve sorriso. A cena, tão simples, era mais poderosa do que qualquer luxo que o dinheiro pudesse comprar. A mulher percebeu sua presença e ficou sem graça, pedindo desculpas pelo barulho. Ele, num tom mais suave do que o habitual, respondeu que não precisava se desculpar, e até perguntou se podia provar um dos biscoitos. As meninas o olharam com surpresa, e ele, pela primeira vez, sentou-se à mesa da cozinha. O sabor do biscoito era imperfeito, meio cru por dentro, mas ele disse que estava ótimo. As crianças sorriram, e a mulher, com os olhos marejados, apenas agradeceu em silêncio. A partir desse dia, algo começou a mudar de forma mais profunda. O milionário passou a conversar com as meninas, a ouvir suas histórias e até a responder perguntas curiosas sobre o trabalho dele. Descobriu que a mais velha sonhava em ser médica e a menor queria ser dançarina. À noite, às vezes, ele as via pela janela ensaiando pequenas coreografias no quintal, e aquilo fazia sentir um tipo de alegria que não conhecia desde a infância. Entretanto, a aproximação trouxe também uma nova onda de conflitos internos. Ele temia se apegar demais. Em seu íntimo, acreditava que tudo que envolvia afeto terminava em dor. Tinha perdido os pais muito cedo, crescerá sob o peso da rigidez e da competição. Sua vida fora construída sobre a crença de que sentimentos eram fraquezas. Agora, aquela mulher simples e suas filhas estavam desmontando, peça por peça, o castelo de gelo que ele havia erguido. Certa noite, enquanto trabalhava no escritório, ouviu passos leves na porta. Era a mulher, trazendo uma bandeja com café e pão fresco. Ele se surpreendeu. Perguntou por que ela ainda estava acordada, e ela respondeu que notara a luz acesa e pensou que ele poderia estar cansado. Ele agradeceu, pegou a xícara e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, num tom contido, disse que não lembrava da última vez em que alguém se preocupou em lhe trazer café. Ela sorriu e respondeu apenas que cuidar do outro também é uma forma de trabalho. Aquela frase ficou ecoando na mente dele por dias. Cuidar do outro. Era algo que ele nunca soubera fazer, talvez porque ninguém tivesse cuidado dele antes. Começou, então, a encontrar maneiras discretas de retribuir. Mandou que comprassem livros para as meninas, contratou um professor particular para ajudá-las com os estudos e passou a garantir que tivessem tudo o que precisassem. Não falava sobre isso, mas ela percebia. Um dia, quando o professor chegou, a mais velha mostrou ao milionário um caderno cheio de desenhos. No topo, havia uma folha onde estava escrito "O homem que mora no castelo grande". O desenho mostrava um homem sério de terno, mas ao lado dele, duas meninas sorrindo e segurando a mão dele. Ele perguntou por que o chamava assim, e ela respondeu que achava que ele era um rei triste, e que talvez o castelo fosse grande demais para uma só pessoa. Ele ficou sem palavras. Com o tempo, o homem começou a abrir-se. Passou a almoçar com elas ocasionalmente, a deixar que as meninas o ajudassem a escolher flores para o jardim, e até permitiu que um dos cães da casa, antes mantido distante, ficasse por perto. A mansão se transformou, lentamente, em um lar. Mas nem todos viam isso com bons olhos. O primo invejoso voltou a se intrometer, tentando convencê-lo de que aquela mulher poderia se aproveitar da bondade dele. Mandava mensagens, insinuava coisas, dizia que o nome da família estava sendo manchado. O milionário ignorava, mas as palavras deixavam feridas invisíveis. Certa manhã, após uma dessas conversas, ele voltou a agir frio e distante. Evitava olhar para ela, respondia secamente e parecia novamente trancado em si mesmo. A mulher sentiu o golpe. Naquela noite, decidiu chamá-lo para conversar. Esperou o momento em que ele estava sozinho no escritório e bateu à porta. Disse que entendia se ele quisesse manter distância, mas que precisava saber se haviam feito algo errado. Ele negou, mas não conseguia disfarçar a tensão. Ela, com calma, falou sobre o medo que tinha de perder o emprego, sobre o quanto era grata pela oportunidade, mas também sobre a necessidade de viver com dignidade,
sem sentir que estava invadindo o espaço de ninguém. As palavras dela o desarmaram. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, diferente. Disse que não sabia como lidar com aquilo, que nunca havia tido uma família, que o afeto deixava vulnerável. Ela apenas respondeu que ninguém é fraco por sentir, que às vezes é preciso coragem para aceitar o amor que chega sem pedir nada em troca. Aquela conversa mudou tudo. Ele passou a enxergar a vida de outra forma. O trabalho continuava importante, mas já não era o centro de tudo. Nos finais de tarde, começou a acompanhar as meninas no jardim, ajudava-as a montar pequenas cabanas de lençol e ria quando o vento derrubava tudo. A mulher observava à distância, emocionada, vendo aquele homem antes duro se transformar pouco a pouco. Mas o destino, sempre imprevisível, voltaria a colocar todos à prova. Certa noite, um temporal forte atingiu a cidade. Relâmpagos iluminavam o céu, e o vento parecia querer arrancar as janelas. As meninas, assustadas, correram até o quarto da mãe. O milionário, ouvindo o barulho, foi até lá e as encontrou tremendo de medo. Ele se sentou na beira da cama e, num gesto inesperado, puxou as duas para perto, dizendo que ficariam bem. A mulher observou aquela cena e sentiu um nó na garganta. Na manhã seguinte, o temporal cessou, mas algo ainda pairava no ar. O milionário acordou diferente, com um sentimento de propósito que não sabia explicar. Chamou a mulher para conversar e disse que queria oferecer mais do que um emprego. Contou que tinha uma casa de campo, afastada da cidade, e que gostaria que todos fossem passar uns dias lá, para descansar. Ela hesitou, sem saber se era apropriado, mas ele garantiu que seria apenas uma viagem tranquila, como uma forma de agradecimento. A proposta foi aceita. Partiram alguns dias depois, e o caminho até a casa de campo foi marcado por risos e histórias. As meninas se encantaram com o verde das montanhas e o cheiro da terra molhada. A mulher, por sua vez, sentiu uma paz que não experimentava há anos. O milionário, ao ver a alegria delas, percebeu que aquele era o verdadeiro luxo da vida, estar rodeado de amor e simplicidade. Naquela casa afastada, os laços se fortaleceram. Ele aprendeu a cozinhar com elas, queimou o arroz na primeira tentativa, mas riu como um garoto. As noites eram preenchidas por conversas à beira da lareira, e o silêncio, que antes o oprimia, agora era confortável. Foi ali que ele percebeu, enfim, que a solidão que carregava não vinha da falta de pessoas, mas da ausência de amor. E naquele lugar, ao lado da mulher e das filhas dela, ele encontrou o que jamais pensou que teria, um lar de verdade. A vida na casa de campo começou a mostrar um lado inesperado do milionário. Ele, acostumado a viver cercado de luxo e regras, agora se via diante de situações que exigiam paciência, improviso e, acima de tudo, humanidade. O silêncio da cidade pequena, as ruas de terra, o cheiro de mato molhado, os sons de pássaros e animais noturnos o faziam refletir sobre o quanto sua vida anterior, cheia de riqueza, ainda era vazia de verdade. Nas primeiras noites, deitado em um quarto que agora compartilhava com as crianças durante os primeiros dias da estadia, percebeu o quanto sentia falta de simples risos infantis ecoando pela casa. A mulher, por sua vez, aproveitava o momento para se aproximar dele de forma sutil. Ela não falava diretamente sobre sentimentos, mas gestos e pequenas ações faziam-no perceber que havia algo mais profundo surgindo entre os dois. Preparava café antes que ele acordasse, organizava os quartos com cuidado, incentivava as meninas a ajudarem e, sempre que podia, olhava para ele com um sorriso silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Ele, embora tentasse disfarçar, sentia uma estranha mistura de admiração e desconforto. A presença dela o desconcertava de forma que nunca experimentara antes. Durante a primeira semana, as meninas se adaptaram rapidamente à nova rotina. Cada manhã, correndo pelo quintal, enchiam o ar com risadas, e cada noite, dormindo no mesmo quarto, compartilhavam segredos que faziam o milionário sorrir sem perceber. O homem, acostumado a se fechar em seu próprio mundo, começou a participar ativamente das atividades, aprendendo o valor de pequenas tarefas que antes desprezava. Ele ajudava a plantar hortaliças, construir pequenas cabanas, contar histórias à luz de lanternas antigas. Cada gesto simples se tornava uma experiência nova, e aos poucos ele se descobria mais humano. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final.
Tem uma surpresa te esperando na última parte. Mais aberto, mais vivo. Mas nem tudo era paz. A cidadezinha, com suas tradições e olhares curiosos, começou a lançar desafios. Alguns vizinhos olhavam com desconfiança a presença de uma família humilde na mansão de um homem conhecido por ser rígido e distante. Rumores surgiam discretos, mas incômodos, sugerindo que a mulher poderia estar ali apenas por interesse. Ele, que sempre controlou sua vida de forma meticulosa, sentiu uma onda de ciúmes e necessidade de proteger aquelas pessoas que, inesperadamente, haviam conquistado seu coração. Um dia, enquanto ele caminhava pelo quintal observando as meninas brincar com os pés descalços na grama, ela se aproximou e falou calmamente sobre os olhares dos vizinhos, sobre o peso da desconfiança, sobre a necessidade de cuidar das meninas e, ao mesmo tempo, manter a dignidade. Ele escutava atentamente, sentindo que cada palavra dela carregava um senso de responsabilidade e coragem que ele admirava profundamente. A conversa silenciosa foi suficiente para que ele entendesse que precisava agir de forma diferente, que proteger e confiar não eram ações opostas, mas complementares. No final daquela tarde, decidiu levá-las para conhecer o centro da cidade. O pequeno comércio, a padaria com cheiro de pão fresco, os cafés simples, os sapatos sujos de terra das crianças que corriam pelo calçamento, tudo parecia simples e verdadeiro. Ele observava a alegria delas e sentiu um calor no peito que nunca experimentara. Por outro lado, o orgulho ferido e a necessidade de manter controle sobre tudo fazia com que cada sorriso também despertasse nele um certo medo de se apegar demais. Na segunda semana, enquanto ajudava a mulher a organizar o armário de roupas, ele encontrou um envelope esquecido. Dentro, havia uma carta que a mulher escrevera para ele meses antes, sem que ele tivesse conhecimento. Ela descrevia, em palavras simples, seu esforço diário para sustentar as filhas, seu desejo de trabalhar com dignidade, sua preocupação constante em não ser um peso para ninguém. Ao ler aquelas linhas, ele sentiu uma mistura de tristeza e admiração. Pela primeira vez, compreendeu que havia subestimado a coragem dela, e a culpa o atingiu de forma profunda. Essa descoberta trouxe uma pequena reviravolta interna. Ele começou a perceber que a vida que levava antes, cheia de contratos e riqueza, carecia de propósito verdadeiro. Tudo o que ele possuía não substituía os laços afetivos, a presença silenciosa e amorosa de uma família, mesmo que improvisada. Foi nesse momento que decidiu que precisaria enfrentar os próprios medos e abrir espaço para o afeto, para o amor, mesmo sem garantias, mesmo sem controle. O tempo, no entanto, trouxe também outros desafios. As meninas começaram a sentir falta da escola, da rotina da cidade grande, e a mulher sentiu-se dividida entre cuidar do trabalho das crianças e acompanhar os compromissos escolares e domésticos. O milionário, percebendo a tensão, propôs soluções criativas. Organizou transporte, ajustou horários, contratou professores particulares para complementar os estudos e incentivou atividades recreativas que integrassem aprendizado e diversão. O processo exigia paciência, disciplina e negociação, mas aos poucos todos começaram a se adaptar. Um dia, enquanto caminhava pelo quintal, ele encontrou a menor das meninas sentada sozinha, desenhando na terra com um graveto. Perguntou o que fazia, e ela respondeu que desenhava a mansão, mas do jeito dela, com árvores, flores e uma família feliz. Ele se abaixou ao lado dela, sorriu e comentou sobre a beleza do desenho. A menina, então, ergueu os olhos e disse que a felicidade estava completa quando todos se ajudavam e cuidavam uns dos outros. A frase simples e direta atingiu o coração dele de maneira inesperada, reforçando a percepção de que o amor e o cuidado eram forças mais poderosas do que qualquer riqueza ou status social. Enquanto os dias passavam, o milionário também precisou lidar com a administração da própria empresa, que exigia decisões importantes. Ele começou a aplicar lições aprendidas com aquela família improvável na forma como conduzia o negócio: mais empatia, mais atenção ao bem-estar dos funcionários, compreensão de necessidades reais além de números frios. O resultado foi imediato. As equipes respondiam melhor, os clientes percebiam maior comprometimento, e ele mesmo sentia-se mais satisfeito e motivado. Em uma tarde de sol intenso, a mulher o chamou para ajudar a montar uma pequena biblioteca improvisada na mansão. Ele ficou surpreso, mas aceitou. Ao arrumar os livros, percebeu que cada um tinha uma história, um aprendizado, um mundo diferente. E naquele momento, compreendeu que cada experiência vivida com elas havia ampliado sua própria visão de mundo, preenchendo lacunas emocionais que ele nem sabia que existiam. Mas a vida, como sempre, testava limites.
Um dia, ao retornar de uma reunião de negócios, ele encontrou um vizinho reclamando sobre o barulho das meninas e sugerindo que não era apropriado que elas estivessem ali. O milionário, com paciência e firmeza, explicou que a casa não era apenas sua, mas agora pertencia a todos que ali viviam, e que cada riso e brincadeira fazia parte da vida que ele aprenderá a valorizar. A conversa foi tensa, mas necessária, reforçando a noção de que proteger o que se ama exige coragem, não apenas poder financeiro. Naquela mesma semana, ele decidiu fazer algo inesperado. Chamou a mulher para um passeio pela cidade grande, para que pudessem cuidar de assuntos pessoais, mas também para criar momentos fora da rotina da mansão e da casa de campo. Durante o trajeto, observaram juntos as ruas movimentadas, o cheiro de pão fresco nas padarias, os mercados cheios de cores e sons. Foi uma experiência reveladora. Ele percebeu que sua vida, antes cercada de luxo isolado, agora podia ser vivida de forma plena, compartilhando experiências simples, mas intensamente significativas. Ao retornar, o milionário percebeu que, mesmo diante de desafios e adversidades, os laços afetivos se fortaleciam. Ele sentia um tipo de realização que dinheiro algum poderia comprar. Cada conquista, cada vitória pequena, tinha custo: o tempo, a paciência, a exposição emocional, mas o retorno era gratificante. A presença da mulher e das meninas transformava sua percepção sobre poder, riqueza e felicidade. O capítulo daquele período fechava-se com o milionário sentado no escritório, observando as meninas brincarem no jardim sob o sol do fim da tarde, a mulher preparando chá na cozinha. Ele sentiu uma emoção tão intensa que não pôde conter as lágrimas. Pela primeira vez em anos, havia encontrado significado além de cifras, contratos e controle. Pela primeira vez, compreendia que o verdadeiro poder residia em cuidar, amar e permitir-se ser vulnerável. A rotina da mansão começou a ganhar uma nova cadência. O milionário, antes rígido e distante, descobria aos poucos o valor do tempo compartilhado. As manhãs eram preenchidas com pequenos rituais. Ele preparava café para as meninas, ajudava-as a organizar materiais escolares, e observava a mulher cozinhar com paciência e atenção, sempre lembrando de incluir as necessidades das crianças. Cada gesto dela, cada palavra sussurrada, parecia desarmar uma barreira emocional que ele carregava há anos. As meninas se adaptaram rapidamente ao ambiente, mas não sem desafios. A mais velha, sempre curiosa, insistia em fazer perguntas sobre a vida do milionário. Ele respondia com cuidado, sem revelar demasiadamente, mas aos poucos começava a compartilhar pequenas histórias de sua infância. Ela ouvia atenta, às vezes sorrindo, às vezes refletindo. A menor das filhas, por sua vez, mostrava-se afetuosa, buscando atenção constante, agarrando-se às roupas dele, pedindo colo e companhia. Ele, apesar do desconforto inicial, começou a ceder, percebendo que o carinho delas era genuíno e necessário. A mulher notava a transformação. Observava como ele se envolvia com as meninas, como suas expressões suavizavam diante das pequenas ações, e sentia que havia uma oportunidade de criar algo mais profundo. Porém, ela também guardava receio. Havia passado anos lidando com dificuldades e sempre priorizando as filhas. Amar alguém parecia um luxo distante, e ela não queria se expor, nem permitir que sentimentos complicados atrapalhassem a estabilidade das crianças. Um dia, durante um passeio pela cidade, o milionário decidiu levá-las a um parque que frequentava na infância. O som dos risos das meninas ecoava entre árvores antigas e gramados extensos, e ele sentiu uma alegria inesperada. Observava como corriam, brincavam com folhas caídas e admiravam pássaros coloridos. A mulher acompanhava de perto, com um sorriso discreto, percebendo que cada instante juntos fortalecia laços silenciosos. Mas nem tudo acontecia sem obstáculos. A convivência exigia esforço constante. O milionário precisava lidar com pressões da empresa, decisões importantes que não podiam ser adiadas, e ainda assim manter a atenção necessária para o ambiente doméstico. Em um desses dias, durante uma reunião tensa, recebeu uma ligação informando que um problema administrativo exigia sua presença imediata. Ele suspirou, consciente de que teria que abandonar temporariamente a convivência harmoniosa que começava a se consolidar. Ao retornar à mansão, encontrou as meninas desenhando no jardim. A mulher estava atarefada com tarefas domésticas, mas levantou os olhos e sorriu, percebendo o peso da expressão dele. Ele se aproximou e, sem palavras, abraçou as meninas, sentindo que cada gesto de afeto compensava a ausência e o esforço exigido pelo trabalho. A mulher observava, emocionada,
reconhecendo a mudança significativa que ocorria nele. A primeira grande reviravolta veio quando ele descobriu que a mulher estava sendo pressionada por familiares para deixar o emprego. Eles argumentavam que um homem tão rico poderia se aproveitar da situação e que ela deveria manter distância para proteger as filhas. Ele percebeu que precisava agir. Convidou a mulher para uma conversa privada e garantiu que não permitiria que ninguém interferisse na vida dela ou das meninas. Ela, tocada pela segurança que ele oferecia, começou a confiar mais, permitindo que a proximidade entre ambos se intensificasse. Durante essa mesma semana, o milionário decidiu organizar uma pequena surpresa para as meninas. Montou uma biblioteca improvisada no canto da sala de estar, com livros coloridos, estantes baixas e cantos de leitura confortáveis. As meninas ficaram encantadas, explorando cada livro, folheando páginas e rindo das histórias. A mulher, ao observar a cena, sentiu que o cuidado dele ia além da mera formalidade. Ele estava se permitindo envolver emocionalmente, e isso a tocava profundamente. No entanto, um obstáculo significativo surgiu quando o primo invejoso descobriu a aproximação entre o milionário e a mulher. Movido pelo ciúme, passou a enviar mensagens insinuando que ela poderia se aproveitar da bondade dele. O milionário, embora irritado, ignorou inicialmente, mas a presença contínua das mensagens trouxe insegurança. Ele percebeu que precisava confiar na mulher e na própria percepção, e não permitir que a influência externa corroesse a relação que crescia em casa. Outro desafio se apresentou quando uma das meninas adoeceu. Ele precisou lidar com hospitais, médicos e remédios, tarefas que antes jamais se imaginaria realizando. Durante aquelas horas, percebeu que cuidar não era apenas fornecer recursos, mas estar presente, oferecer atenção e carinho. A mulher, ao vê-lo tão envolvido, sentiu um misto de alívio e surpresa. Ele, rígido e distante por natureza, mostrava vulnerabilidade, e isso fortalecia a ligação entre ambos. As pequenas vitórias do dia a dia começaram a moldar a rotina. Ele aprendeu a preparar refeições simples, a lidar com as roupas sujas, a organizar atividades de lazer. Cada conquista exigia esforço, paciência e adaptação, mas o retorno era visível: risos, abraços, agradecimentos silenciosos. O ambiente da mansão se transformava gradualmente. Antes frio e austero, agora respirava calor humano, alegria e conexão emocional. Uma nova reviravolta surgiu quando a mulher foi convidada a participar de um curso de aprimoramento profissional. O desafio consistia em conciliar o trabalho na mansão, o cuidado com as filhas e os estudos. Ele, percebendo a importância da oportunidade, decidiu reorganizar a rotina doméstica para permitir que ela participasse. Essa decisão exigiu planejamento, delegação de tarefas e flexibilidade, mas mostrou ao milionário que podia administrar múltiplas responsabilidades sem perder o foco nos relacionamentos afetivos. Em paralelo, as meninas demonstravam criatividade e imaginação. Cada desenho, cada bilhete deixado, cada gesto de carinho, era percebido por ele como uma mensagem silenciosa de confiança. O milionário começou a responder, incentivando o talento delas, elogios que antes jamais se imaginaria pronunciando. A mulher, ao notar essa mudança, sentiu-se mais segura para abrir seu coração. Pequenos momentos de proximidade, conversas discretas à noite, passeios no jardim, mostravam que a relação entre ambos crescia de forma genuína e gradual. As semanas seguintes foram marcadas por ajustes, aprendizados e pequenas descobertas. Ele passou a perceber detalhes antes ignorados: o cheiro da comida feita por ela, a forma como ajeitava as cortinas, a maneira atenta com que acompanhava cada passo das filhas. Tudo isso fazia refletir sobre o valor do cuidado diário, da atenção silenciosa e da generosidade simples. O dinheiro, percebera claramente, jamais substituiria essas experiências. Outro momento marcante ocorreu quando decidiram organizar um pequeno piquenique na propriedade rural próxima à casa de campo. Prepararam cestas, toalhas, frutas e sucos. As meninas corriam pelos campos, colhiam flores e observavam pássaros. Ele, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior que si mesmo. A mulher, sentada à sombra de uma árvore, sorria discretamente, percebendo que a presença dele não era apenas física, mas emocional, profunda e transformadora. As reviravoltas continuaram a se desenrolar. Um dia, durante uma tempestade de verão, o telhado de um pequeno anexo cedeu parcialmente. Ele precisou agir rapidamente, organizar reparos, cuidar da segurança das meninas e ainda garantir que nada comprometesse o bem-estar da mulher. A situação exigiu planejamento, improviso e coragem,
mas a sensação de proteção e responsabilidade compartilhada fortaleceu ainda mais os vínculos entre todos. Finalmente, após semanas de experiências, desafios e descobertas, o milionário começou a entender o verdadeiro significado da palavra lar. Não era luxo, não era controle absoluto, não era riqueza acumulada. Era presença, cuidado, afeto, confiança e vulnerabilidade compartilhada. Ele reconheceu que cada momento de tensão, cada obstáculo enfrentado, cada esforço cotidiano, havia moldado a relação de forma sólida e real. O capítulo se encerra com ele sentado à varanda da mansão, observando o pôr do sol. As meninas corriam pelo jardim, rindo e brincando, enquanto a mulher preparava chá na cozinha. O ar estava perfumado com a mistura de terra molhada, flores e comida recém-preparada. Ele respirou fundo, sentindo o coração leve, as lágrimas contidas e a certeza de que, finalmente, havia encontrado o equilíbrio entre poder, riqueza e afeto verdadeiro. Pela primeira vez, sentiu-se completo, pronto para enfrentar os desafios futuros e para permitir que o amor florescesse de forma silenciosa, mas intensa, dentro da mansão que agora finalmente parecia um lar. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo diferente na mansão. O milionário, que antes se movia com pressa e rigidez, começou a perceber que podia desacelerar. As manhãs eram preenchidas por conversas sutis com as meninas, que contavam histórias da escola ou inventavam pequenas aventuras imaginárias. A mulher, por sua vez, mantinha a paciência e o cuidado que sempre a caracterizaram, mas agora com um brilho nos olhos que demonstrava confiança crescente na mudança do milionário. Cada pequeno gesto se transformava em aprendizado mútuo e em fortalecimento dos laços familiares improvisados. Em uma tarde ensolarada, ele decidiu organizar uma atividade para as meninas no jardim. Trouxe tintas, pincéis e telas pequenas, incentivando-as a explorar a criatividade. A mulher observava de perto, ajudando quando necessário, mas permitindo que o milionário participasse ativamente. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia se expressar de maneira diferente, sem máscaras ou ordens. Pintava ao lado das meninas, rindo das combinações de cores inesperadas, e começou a notar como a alegria dela se refletia nele mesmo. No entanto, um desafio interno começava a se manifestar. Ele sentia medo de se apegar demais à mulher e às meninas. Por mais que desejasse que permanecessem em sua vida, a insegurança e o orgulho ainda falavam mais alto. Pensava em situações hipotéticas, nos riscos emocionais e na possibilidade de decepção. Esse conflito interno deixava inquieto, embora ele tentasse mascarar com gestos de aparente normalidade e eficiência nas tarefas cotidianas. Certa noite, enquanto revisava relatórios da empresa, a mulher bateu à porta do escritório. Ela carregava uma bandeja com chá e biscoitos, um gesto simples, mas cheio de significado. Sentou-se em silêncio, aguardando uma oportunidade para falar. Ele, notando a hesitação dela, finalmente fechou o laptop e olhou para ela. Ela então disse, calmamente, que queria compartilhar algo importante. Falou sobre seus sentimentos, sobre a gratidão pela confiança e pelo cuidado, mas também sobre o receio de se envolver romanticamente por causa das filhas e do passado. O milionário escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. As palavras dela tocaram profundamente seu coração. Pela primeira vez, percebeu que a relação entre ambos podia evoluir, mas somente se ele aceitasse a vulnerabilidade. Aquela noite marcou uma reviravolta emocional. Ele se permitiu ficar presente, ouvir, refletir e, acima de tudo, entender que amar não significava perder controle, mas compartilhar responsabilidade e afeto. Nos dias seguintes, pequenas situações testaram essa nova postura. A mulher enfrentava dificuldades para equilibrar trabalho e cuidado com as filhas, e ele precisava apoiá-la sem se tornar controlador. Em uma tarde, quando uma das meninas se machucou durante uma brincadeira no quintal, ele correu para ajudá-la, administrando o cuidado e mantendo a calma enquanto a mulher preparava um curativo. A experiência mostrou que a parceria entre eles não dependia apenas de palavras, mas de ações consistentes e de confiança mútua. Uma nova reviravolta surgiu quando um dos vizinhos, inicialmente cético, passou a demonstrar interesse genuíno pela família. Ele ofereceu ajuda para pequenos reparos na propriedade e mostrou-se solidário diante de dificuldades. O milionário percebeu que a presença de pessoas confiáveis podia transformar desafios em oportunidades, fortalecendo a sensação de comunidade e pertencimento. Em paralelo, surgiram novas descobertas sobre a mulher. Ele percebeu que, além da paciência e do cuidado, ela possuía uma força silenciosa impressionante. Conseguia organizar a casa,
cuidar das filhas e ainda manter uma postura firme diante de críticas externas. Cada ação, cada decisão tomada por ela, reforçava a percepção dele de que havia mais do que parecia na superfície. Ele passou a admirá-la profundamente, sentindo que suas próprias limitações eram suavizadas pela presença dela. O tempo trouxe também momentos de vulnerabilidade do milionário. Durante uma tempestade, ele se viu sozinho com as meninas em um cômodo improvisado, enquanto a mulher foi buscar suprimentos na cidade próxima. O vento forte, o barulho de árvores balançando e o medo das crianças exigiram que ele se mantivesse calmo e protetor. Pela primeira vez, sentiu que precisava depender de sua própria capacidade emocional, não apenas de recursos financeiros. Essa experiência consolidou a confiança entre eles, mostrando que ele podia assumir responsabilidades que antes temia. Um outro obstáculo surgiu quando a mulher recebeu uma proposta de emprego em outro bairro, oferecendo melhores condições financeiras. Ela hesitou, pois queria aproveitar a estabilidade proporcionada pela mansão, mas a tentação de crescimento profissional era grande. O milionário, percebendo a importância da oportunidade para ela, apoiou a decisão, mostrando que sua prioridade era o bem-estar dela e das filhas, mesmo que isso significasse passar algum tempo separados. A atitude consolidou o respeito mútuo e reforçou a confiança no vínculo que construíam. Durante essa fase, o milionário começou a perceber mudanças sensoriais que antes passavam despercebidas. O cheiro da comida, o barulho das folhas no vento, o toque das mãos das meninas ao pedir ajuda, tudo se tornou intenso e significativo. Ele aprendeu a valorizar momentos simples, percebendo que a riqueza verdadeira estava na experiência compartilhada e na presença constante. Uma grande reviravolta ocorreu quando ele percebeu que estava apaixonado pela mulher. As ações diárias, os gestos de cuidado, os momentos de silêncio compartilhado, tudo culminava em sentimentos que não podia mais ignorar. A confissão interna, embora silenciosa, começou a modificar suas atitudes. Passava mais tempo junto delas, conversava com mais atenção, buscava formas de tornar o dia a dia mais agradável e seguro. Cada pequena vitória emocional exigia esforço e coragem, mas também trazia recompensas visíveis em forma de sorrisos, abraços e olhares confiantes. Em uma tarde, após uma atividade de jardinagem, ele decidiu se aproximar da mulher de forma mais direta. Conversaram sobre medos, expectativas e sonhos. Ela revelou seus desejos de estabilidade e amor, mas também os receios sobre envolvimento e perda de autonomia. Ele, ouvindo atentamente, garantiu que estaria ao lado dela, sem tentar controlar, mas oferecendo apoio genuíno. A conversa marcou uma nova etapa na relação, consolidando a base para o futuro. Enquanto isso, as meninas continuavam sendo catalisadoras de alegria e aprendizado. Cada desenho, bilhete ou gesto de carinho reforçava a presença deles no coração do milionário. Ele aprendeu a interpretar sinais silenciosos, a responder com paciência e amor, e a perceber que o cuidado diário se tornava o maior investimento emocional que podia fazer. A mulher, por sua vez, via no comportamento dele uma transformação profunda e real, reconhecendo que suas próprias escolhas e coragem ajudavam a moldar o homem que ele estava se tornando. As semanas seguintes trouxeram novos desafios, incluindo ajustes na rotina doméstica, pequenas crises de escola das meninas e situações imprevistas que exigiam decisões rápidas. O milionário aprendeu a equilibrar trabalho, família e relações pessoais de forma mais madura, descobrindo que sua vida podia ser plena e significativa sem sacrificar afeto ou responsabilidade. Cada dificuldade era superada com esforço conjunto, criando um ambiente de cooperação, confiança e crescimento emocional. O capítulo se encerra com ele sentado na varanda da mansão, observando as meninas brincarem sob a luz suave do fim da tarde. A mulher preparava chá na cozinha, e ele respirava fundo, sentindo o calor da família ao seu redor. Pela primeira vez, compreendia plenamente que amar significava vulnerabilidade, coragem e dedicação diária. A mansão, antes apenas um espaço de luxo e solidão, agora era lar, palco de descobertas, desafios e felicidade genuína. Com o passar das semanas, a mansão se transformava em um espaço vibrante e cheio de vida. O milionário, antes dominado pela rigidez e pelo controle, descobria novas formas de conexão com a mulher e suas 5 filhas. Cada gesto cotidiano, desde preparar o café da manhã até ouvir histórias inventadas pelas meninas, revelava camadas de emoção que ele jamais imaginara existir. A presença constante da família improvisada começava a redefinir sua própria compreensão de felicidade e propósito. Em uma manhã ensolarada, ele decidiu acompanhar as meninas à escola. A menor, animada, segurava sua mão com firmeza,
enquanto a mais velha explicava com orgulho os projetos que haviam desenvolvido. A mulher observava a cena à distância, emocionada, percebendo que, aos poucos, a presença do milionário no cotidiano das crianças se tornava natural e afetiva. Ele, por sua vez, sentia um misto de ansiedade e prazer. A responsabilidade de cuidar e ser exemplo pesava, mas a recompensa emocional superava qualquer desconforto. Durante a caminhada, uma pequena reviravolta aconteceu. Um colega de escola da mais velha se aproximou e, surpreso, comentou sobre a riqueza da mansão e a presença de tantas crianças vivendo em um mesmo espaço. A mulher, cautelosa, explicou que ali se cultivava cuidado e afeto, não apenas riqueza material. O milionário, ouvindo a conversa, percebeu que a percepção externa podia gerar julgamentos precipitados, mas que sua responsabilidade era proteger a integridade da família. Essa situação reforçou a necessidade de transparência e cuidado contínuo. Ao longo do dia, a mansão foi palco de pequenas conquistas e ajustes. Ele participou de atividades escolares, ajudou a organizar materiais e incentivou as meninas a expressarem seus talentos artísticos e intelectuais. Cada gesto, por mais simples que fosse, gerava efeitos profundos na autoestima das crianças e na relação afetiva entre todos. A mulher reconhecia essas mudanças e sentia que o vínculo emocional com o milionário se fortalecia a cada momento. O milionário também começou a perceber uma transformação interna. Antes dominado pelo orgulho e pela necessidade de controle, agora aprendia a delegar tarefas, ouvir opiniões e valorizar decisões em conjunto. Um exemplo marcante ocorreu quando uma das meninas sugeriu reorganizar o jardim de flores. Inicialmente relutante, ele acabou concordando e ajudou na mudança, percebendo que a cooperação gerava resultados mais satisfatórios e fortalecia os laços emocionais. Uma reviravolta média surgiu quando o primo invejoso voltou a enviar mensagens, questionando as intenções da mulher e insinuando que o milionário estava sendo manipulado. Ele sentiu raiva, mas também percebeu que a situação oferecia uma oportunidade de demonstrar confiança. Chamou a mulher para uma conversa calma e explicou que confiava plenamente nela. Esse gesto não apenas consolidou o vínculo entre ambos, mas também serviu como exemplo de maturidade emocional para as crianças. Enquanto isso, pequenas vitórias e desafios do dia a dia continuavam moldando a rotina. O milionário ajudava nas tarefas domésticas, participava de brincadeiras, ensinava pequenas lições de vida às meninas e aprendia sobre paciência e empatia. Cada conquista exigia esforço e adaptação, mas o retorno emocional era evidente: sorrisos sinceros, abraços espontâneos e olhares cheios de confiança. Outra grande reviravolta ocorreu quando a mulher recebeu uma proposta de trabalho fora da cidade. O dilema era complexo. Aceitar a oferta significaria crescimento profissional, mas também afastamento temporário da mansão e das crianças. O milionário, após refletir, apoiou a decisão, reorganizando a rotina para que a ausência dela não prejudicasse a estabilidade emocional da família. A atitude reforçou a confiança mútua e demonstrou que a prioridade era o bem-estar coletivo, não apenas interesses individuais. Durante os dias de adaptação, o milionário enfrentou momentos de vulnerabilidade. Em uma noite chuvosa, uma das meninas começou a chorar no meio do sono, assustada pelo barulho do vento e dos trovões. Ele se levantou rapidamente, segurou a criança no colo, acalmou-a com palavras suaves e permaneceu até que voltasse a dormir. A experiência revelou a importância da presença emocional, do conforto e da atenção direta. A mulher observava em silêncio, emocionada com a dedicação e o carinho demonstrados. Ao mesmo tempo, o milionário começou a explorar suas próprias emoções em relação à mulher. Cada gesto dela, cada sorriso e cada ato de cuidado despertava sentimentos profundos que ele ainda não sabia nomear. Um dia, durante um passeio pelo jardim, percebeu que desejava compartilhar algo mais que gratidão. Queria confessar que estava se apaixonando. A tensão interna crescia, mas ele sabia que precisaria encontrar o momento certo para se expressar. Enquanto isso, as meninas continuavam sendo catalisadoras de alegria e aprendizado. A mais velha desenvolvia habilidades artísticas, a do meio mostrava talento para a música, a menor demonstrava criatividade em brincadeiras, e cada conquista era compartilhada com entusiasmo. O milionário participava ativamente desses processos, ajudando, incentivando e celebrando cada pequena vitória. A mulher reconhecia que a participação dele era genuína, e isso fortalecia ainda mais o vínculo afetivo entre eles. Outro desafio surgiu quando uma das meninas enfrentou dificuldades escolares. O milionário, sem experiência prévia, dedicou tempo para auxiliá-la,
contratando professores particulares e estabelecendo uma rotina de estudo divertida e motivadora. A solução exigiu esforço, paciência e dedicação contínua, mas o resultado foi gratificante. A criança recuperou a confiança e o desempenho acadêmico melhorou significativamente. A mulher ficou profundamente tocada com a dedicação dele, percebendo que seu comprometimento ia além de obrigações ou formalidades. Durante uma noite tranquila, ele decidiu organizar um jantar especial para a mulher. Preparou o ambiente, escolheu pratos que sabia que agradariam, e criou um clima de intimidade e reconhecimento. Ela ficou surpresa, mas emocionada. Durante o jantar, conversaram sobre sonhos, expectativas e desafios futuros. Pela primeira vez, o milionário compartilhou seus sentimentos de forma clara, confessando que estava aprendendo a amar e que as experiências com ela e as meninas haviam transformado sua visão de vida. Essa confissão silenciosa marcou uma grande reviravolta na história. A mulher, tocada pela sinceridade, percebeu que também nutria sentimentos profundos por ele. A vulnerabilidade de ambos criou um espaço seguro para o desenvolvimento do amor, fortalecendo a conexão emocional e preparando o terreno para o futuro. Cada gesto, cada palavra, cada cuidado compartilhado consolidava o vínculo que crescia gradualmente. Nos dias seguintes, pequenas surpresas e momentos afetivos continuaram a ocorrer. Ele levava as meninas a passeios culturais, visitava mercados locais, participava de atividades recreativas e compartilhava momentos simples, mas significativos. A mulher, por sua vez, se sentia valorizada e reconhecida, percebendo que a parceria com ele não se baseava apenas em palavras, mas em atitudes consistentes. Enquanto isso, a mansão se transformava em um espaço de aprendizado, amor e diversão. As meninas floresciam em um ambiente seguro e estimulante, o milionário aprendia sobre empatia e vulnerabilidade, e a mulher encontrava equilíbrio entre cuidado, trabalho e crescimento pessoal. Cada desafio enfrentado reforçava a ideia de que amor, respeito e dedicação eram a base de relacionamentos sólidos e duradouros. O capítulo termina com o milionário observando o pôr do sol do terraço da mansão. As meninas brincavam no jardim, rindo e correndo, enquanto a mulher se aproximava com uma xícara de chá. O cheiro da bebida, a brisa suave e o calor do entardecer criavam uma sensação de paz e completude. Pela primeira vez, ele sentia que o amor, cuidado e confiança formavam a essência de sua vida, preenchendo lacunas que nem sabia existir. A mansão não era apenas um espaço físico, mas um verdadeiro lar, onde cada desafio superado se transformava em aprendizado, cada sorriso compartilhado em alegria, e cada gesto de carinho em laço eterno. Com o tempo, a rotina da mansão consolidou-se de forma intensa e cheia de vida. O milionário, agora mais aberto e sensível, participava de cada detalhe do cotidiano. As manhãs eram preenchidas por risos, refeições compartilhadas e pequenas tarefas domésticas. Ele aprendia a observar sinais sutis das meninas, desde a curiosidade em relação a livros até o desejo de explorar o jardim. A mulher continuava presente, guiando, incentivando e observando a transformação silenciosa dele. A relação entre todos se tornava cada vez mais sólida, construída com paciência, cuidado e afeto genuíno. No entanto, desafios surgiam a cada momento. A mulher precisava equilibrar trabalho, cuidados com as filhas e novas responsabilidades que surgiam em sua carreira. Um dia, recebeu uma proposta de transferência para outro bairro, oferecendo melhores condições e oportunidades de crescimento. Ela se sentiu dividida entre a segurança que encontrara na mansão e a possibilidade de avançar profissionalmente. O milionário, percebendo a complexidade da situação, ofereceu apoio incondicional, garantindo que tomaria medidas para minimizar qualquer impacto da mudança. Essa atitude reforçou a confiança mútua e evidenciou a maturidade emocional que ambos estavam desenvolvendo. Enquanto isso, as meninas continuavam sendo fonte de inspiração e desafio. Cada uma tinha sua personalidade e suas necessidades únicas. A mais velha demonstrava liderança e curiosidade intelectual, a do meio mostrava talento artístico e sensibilidade, e a menor exigia atenção constante. O milionário aprendia a lidar com diferenças individuais, ajustando abordagens e buscando formas criativas de estimular aprendizado e disciplina sem imposição rígida. Cada vitória das crianças era comemorada, mas exigia esforço, paciência e envolvimento constante. Uma pequena reviravolta surgiu quando a mulher precisou lidar com a resistência de familiares em relação à convivência com o milionário. Pressões externas criavam tensão, mas ele decidiu agir com empatia e clareza. Chamou-a para conversar, reafirmou confiança nela e nas decisões que estavam sendo tomadas,
e juntos estabeleceram limites claros para proteger a família. Essa abordagem consolidou a parceria, mostrando que os desafios externos podiam ser enfrentados com diálogo, paciência e determinação. Durante uma visita ao centro da cidade, o milionário enfrentou uma situação que testou sua capacidade de liderança e empatia. Uma das meninas se perdeu momentaneamente em meio à multidão, provocando pânico silencioso. Ele reagiu rapidamente, mantendo calma, organizando uma busca coordenada e, finalmente, encontrando a criança em segurança. A experiência ressaltou a importância da presença, da atenção constante e do cuidado emocional. A mulher, testemunhando o controle e a responsabilidade dele, sentiu-se ainda mais confiante em sua parceria. Ao retornar para casa, ele percebeu que precisava ajustar a rotina para acomodar todos os compromissos. Planejou horários de estudo, atividades recreativas, cuidados domésticos e responsabilidades profissionais, sempre buscando equilíbrio. Esse planejamento exigiu disciplina, dedicação e capacidade de antecipar desafios, mas mostrou resultados claros. A vida da família se tornava mais harmoniosa, eficiente e emocionalmente segura. Outra reviravolta média ocorreu quando a mais velha das meninas manifestou interesse em participar de uma competição artística fora da cidade. O milionário precisou organizar transporte, materiais e treinamento, enquanto equilibrava suas próprias tarefas e mantinha a mulher informada. A dedicação exigiu esforço, paciência e planejamento, mas a experiência fortaleceu laços e promoveu o aprendizado, demonstrando que desafios externos poderiam ser convertidos em oportunidades de crescimento. Durante uma tarde chuvosa, enquanto todos se refugiavam dentro da mansão, surgiu um momento de vulnerabilidade. O milionário percebeu que a mulher estava cansada, preocupada com o futuro e sobrecarregada. Ele decidiu assumir algumas responsabilidades extras, cuidando das tarefas domésticas e oferecendo apoio emocional. Esse gesto de solidariedade silenciosa revelou sua transformação pessoal e consolidou a confiança e intimidade entre ambos. Uma reviravolta maior aconteceu quando um antigo amigo do milionário apareceu, questionando suas escolhas recentes e sugerindo que ele estava desperdiçando tempo e recursos com uma vida familiar complexa. Inicialmente irritado, ele refletiu e percebeu que sua felicidade não se mediria por padrões externos, mas pelo bem-estar daqueles que agora eram parte de sua vida. Decidiu reafirmar seus compromissos e continuar investindo no amor e na estabilidade emocional da família, consolidando uma decisão que transformaria seu futuro. Enquanto a rotina continuava, pequenos momentos de ternura se acumulavam. Ele ajudava nas lições de casa, organizava jogos no jardim, incentivava a curiosidade das meninas e participava ativamente de suas pequenas aventuras. A mulher, vendo seu envolvimento constante, sentia-se valorizada, segura e amada. O relacionamento evoluía de maneira gradual, natural e sólida, construído com paciência, diálogo e presença constante. Um outro obstáculo surgiu quando uma das meninas começou a demonstrar ciúmes da atenção dada ao irmão mais novo durante uma atividade escolar. O milionário precisou mediar a situação, aplicando paciência e estratégias de comunicação, garantindo que cada criança se sentisse ouvida e amada. O esforço exigiu tempo e energia, mas promoveu o aprendizado emocional para todos, reforçando a importância da atenção individualizada e da empatia. As semanas seguintes trouxeram novos desafios, decisões financeiras relacionadas à manutenção da mansão, ajustes no calendário escolar e atividades extracurriculares, além de questões de saúde e bem-estar das crianças. O milionário aprendeu a lidar com tudo simultaneamente, priorizando planejamento, comunicação e participação ativa em cada aspecto da vida familiar. A mulher continuava sendo sua parceira silenciosa, oferecendo apoio, orientação e cuidado constante. Durante uma tarde tranquila, enquanto as meninas brincavam no jardim e a mulher preparava chá, ele percebeu que estava pronto para confessar sentimentos de maneira definitiva. A vulnerabilidade que sentia não era mais motivo de insegurança, mas de coragem. Observando o pôr do sol, respirando o ar perfumado pelo jardim e ouvindo o riso das crianças, compreendeu que havia encontrado a verdadeira felicidade na construção de laços afetivos, na presença e no cuidado compartilhado. A grande reviravolta emocional desse período ocorreu quando ele finalmente decidiu expressar seus sentimentos à mulher. Escolheu um momento calmo, após a refeição da noite, quando todos estavam reunidos. Com voz firme, mas cheia de emoção, revelou que estava profundamente apaixonado, reconhecendo o impacto que ela e as meninas tiveram em sua transformação. A mulher, emocionada, segurou sua mão e confessou sentir o mesmo. O silêncio que se seguiu foi preenchido por cumplicidade,
emoção e a sensação de que um novo capítulo estava se abrindo em suas vidas. Enquanto os dias passavam, pequenas conquistas continuavam a fortalecer a rotina da família. Ele ajudava a organizar festas de aniversário, atividades escolares e celebrações culturais locais, respeitando tradições e valorizando elementos culturais específicos do Brasil, como festas juninas, culinária típica e música regional. Cada atividade promovia aprendizado, alegria e integração, além de reforçar os laços entre todos. O capítulo se encerra com um milionário sentado à varanda, observando a família. As meninas corriam pelo jardim, rindo e explorando cada canto, enquanto a mulher aproximava-se com uma xícara de chá. O cheiro do chá, a brisa suave e a luz dourada do entardecer criavam uma sensação de paz e completude. Pela primeira vez, ele sentia que o amor, o cuidado e a confiança haviam se tornado pilares sólidos de sua vida, transformando a mansão em um verdadeiro lar, repleto de aprendizado, alegria e felicidade genuína. A rotina da mansão continuava intensa e cheia de vida. Cada dia trazia novos desafios, pequenas conquistas e oportunidades de aprendizado. O milionário, que antes priorizava apenas eficiência e controle, agora se dedicava ativamente ao cuidado das meninas e à parceria com a mulher. Cada gesto cotidiano, desde organizar a cozinha até ajudar nas lições de casa, tornava-se uma oportunidade de demonstrar atenção, carinho e compromisso. As meninas percebiam essa mudança e respondiam com afeto e confiança, reforçando o vínculo emocional que se consolidava. Um dia, durante uma manhã ensolarada, o milionário percebeu que uma das meninas estava cabisbaixa. Aproximou-se dela, perguntou o que acontecia e descobriu que estava preocupada com uma apresentação escolar importante. Ele então decidiu ajudá-la, praticando a leitura, ensaiando gestos e oferecendo palavras de incentivo. O esforço exigiu paciência e dedicação, mas a recompensa foi clara. A menina ganhou confiança, apresentou-se bem na escola e recebeu elogios de professores e colegas. A mulher, ao observar a cena, sentiu orgulho e gratidão, percebendo que a dedicação do milionário ia além do cuidado superficial. Uma pequena reviravolta aconteceu quando o primo invejoso voltou a interferir, questionando a atenção e os recursos que o milionário destinava à família. Inicialmente irritado, ele percebeu que a situação poderia ser transformada em oportunidade de reforçar os laços internos. Chamou a mulher para uma conversa e reafirmou que a opinião de terceiros não alteraria suas decisões. Esse gesto de confiança e maturidade emocional consolidou ainda mais a parceria e demonstrou às meninas a importância de valores como respeito, união e fidelidade. Durante a semana, outro desafio se apresentou quando a mulher recebeu uma oferta para viajar em um projeto profissional de curta duração. A decisão exigia equilíbrio entre ambições pessoais e responsabilidades familiares. O milionário, após reflexão, organizou a rotina da mansão para que tudo funcionasse sem problemas, garantindo que as crianças continuassem bem cuidadas. A atitude mostrou não apenas apoio, mas também capacidade de planejamento e liderança, consolidando a confiança da mulher e das meninas. Enquanto isso, pequenas vitórias e momentos de afeto continuavam a moldar o dia a dia. Ele ajudava nas tarefas domésticas, participava de brincadeiras, incentivava o aprendizado das crianças e compartilhava momentos afetivos com a mulher. Cada gesto reforçava a percepção de que o amor, cuidado e dedicação diária eram fundamentais para consolidar relacionamentos sólidos. As meninas sentiam segurança e alegria, e a mulher percebia que havia encontrado um parceiro comprometido com a felicidade de todos. Uma reviravolta média surgiu quando uma das meninas manifestou ciúmes da atenção recebida por outra durante uma atividade artística. O milionário precisou mediar a situação com paciência e empatia, promovendo diálogo e mostrando que cada criança era valorizada de forma individual. O esforço exigiu dedicação, mas gerou aprendizado emocional e reforçou a ideia de justiça, atenção e cuidado no ambiente familiar. Enquanto a vida cotidiana se desenrolava, o milionário começou a enfrentar seu maior obstáculo interno: a insegurança sobre como manter o equilíbrio entre trabalho, amor e responsabilidades familiares. Ele sentia medo de falhar, de desapontar a mulher ou as meninas, e de perder o vínculo emocional que tanto valorizava. Para superar essa dificuldade, começou a organizar sua agenda de maneira estratégica, delegando tarefas quando necessário e priorizando momentos de presença genuína. Cada decisão exigia reflexão e coragem, mas os resultados eram visíveis e gratificantes. Uma grande reviravolta ocorreu quando a mulher foi convidada a liderar um projeto comunitário de grande importância, envolvendo crianças da vizinhança e ações culturais. A decisão de aceitar significava maior exposição,
responsabilidades e deslocamentos frequentes. O milionário, compreendendo o impacto positivo do projeto, apoiou integralmente, reorganizando a rotina e garantindo que tudo funcionasse sem prejudicar a estabilidade emocional da família. Esse gesto consolidou ainda mais a parceria, mostrando que confiança e compromisso eram a base de suas decisões conjuntas. Enquanto o projeto comunitário avançava, ele também se envolvia ativamente, participando de eventos, acompanhando as meninas em atividades culturais e colaborando com a organização. Cada ação exigia esforço, paciência e criatividade, mas trazia recompensas emocionais visíveis, alegria das crianças, satisfação da mulher e reconhecimento da comunidade. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como o riso das meninas, o brilho nos olhos da parceira e a sensação de pertencimento em uma rede de apoio afetiva. Durante uma noite de verão, enquanto todos se reuniam no jardim para um jantar simples, surgiram novas descobertas emocionais. O milionário percebeu que seu amor pela mulher não se limitava ao romantismo, mas incluía admiração, respeito e parceria. Cada gesto dela, cada decisão tomada com cuidado, fortalecia seu vínculo e consolidava sua percepção de que a vida compartilhada poderia ser plena e significativa. A mulher, por sua vez, sentia-se segura para abrir seu coração, confiando na dedicação, sinceridade e vulnerabilidade dele. Uma reviravolta pequena aconteceu quando uma das meninas trouxe um problema de amizade da escola, gerando tensão e preocupação. O milionário precisou agir com delicadeza, ouvindo atentamente, oferecendo conselhos e incentivando empatia e comunicação. O resultado foi positivo. A criança aprendeu a lidar com emoções, e a família reforçou a ideia de apoio mútuo. Esse episódio, embora simples, mostrou como a presença ativa e o envolvimento emocional geravam impactos significativos. Enquanto a rotina seguia, ele começou a perceber mudanças no próprio comportamento. Tornou-se mais paciente, atento aos detalhes, capaz de valorizar pequenos gestos de carinho e reconhecer conquistas diárias das meninas e da mulher. A vulnerabilidade passou a ser vista não como fraqueza, mas como força, consolidando uma transformação interna profunda e duradoura. Uma reviravolta média ocorreu quando a mulher precisou lidar com críticas da comunidade sobre sua vida pessoal, questionando o relacionamento com o milionário e a forma como administrava a família. Ele, ao perceber o impacto emocional, reafirmou confiança nela e em suas decisões, fortalecendo a parceria e mostrando que as pressões externas não afetariam a felicidade construída com esforço e dedicação. Enquanto isso, momentos de celebração começaram a surgir de forma natural. Festas de aniversário, pequenas conquistas escolares, passeios culturais e atividades recreativas promoviam alegria, aprendizado e integração. O milionário participava ativamente, valorizando cada experiência e consolidando vínculos afetivos sólidos. A mulher, observando, sentia gratidão e amor, percebendo que cada desafio superado contribuía para uma base emocional estável e segura. A grande reviravolta do período aconteceu quando ele finalmente decidiu expressar seus sentimentos de forma completa e definitiva. Escolheu um momento calmo, após a refeição, enquanto todos estavam reunidos. Declarou seu amor pela mulher, reconhecendo que a presença dela e das meninas havia transformado sua vida, tornando-a mais rica em afeto, atenção e significado. A mulher, emocionada, revelou sentir o mesmo, e o vínculo entre eles se fortaleceu de forma irreversível, consolidando o caminho para o futuro que ambos desejavam construir. O capítulo termina com o milionário observando o céu estrelado do jardim, enquanto a família compartilhava momentos simples de alegria e intimidade. As meninas corriam, brincavam e exploravam, enquanto a mulher se aproximava com uma xícara de chá. O ar perfumado pelas flores e a brisa suave criavam sensação de plenitude e segurança. Pela primeira vez, ele sentia que havia encontrado equilíbrio entre amor, responsabilidade e felicidade genuína, consolidando a mansão como um verdadeiro lar, repleto de afeto, aprendizado e crescimento emocional. A mansão, que antes era apenas um espaço de luxo e isolamento, agora transbordava vida, risos e aprendizado. O milionário, transformado pela experiência de cuidar da mulher e de suas 5 filhas, começava a perceber que o verdadeiro significado da riqueza não estava nas posses, mas na capacidade de oferecer amor, atenção e estabilidade emocional. Cada gesto cotidiano, preparar café da manhã, organizar atividades, participar de brincadeiras, tornou-se uma oportunidade de fortalecer vínculos, demonstrar carinho e consolidar a família que, aos poucos, se tornava inseparável. Naquela manhã, um clima especial preenchia a casa. As meninas acordaram com entusiasmo, correndo pelo corredor e brincando de imitar pequenas atividades domésticas enquanto a mulher preparava o café.
O milionário observava a cena do hall principal, sentindo uma mistura de alegria e emoção. Pela primeira vez, percebeu que a felicidade não se encontrava na pressa, na eficiência ou no controle absoluto, mas na presença, na paciência e na atenção aos detalhes da vida cotidiana. Enquanto preparava o café, ouviu uma risada suave da menor das meninas. Ela havia encontrado um livro de histórias antigas e começava a narrar para as irmãs, inventando vozes para os personagens. O milionário aproximou-se, sentou-se no tapete e começou a participar da narrativa, improvisando detalhes que arrancavam risadas e aplausos. A mulher, ao ver a interação, sentiu orgulho e emoção, percebendo que o vínculo que se formava não era apenas afetivo, mas também educativo e transformador. Um pequeno desafio surgiu quando a mais velha das meninas trouxe à tona uma discussão escolar. O milionário, sem experiência prévia com conflitos de amizade, precisou escutar atentamente, ponderar soluções e agir com empatia. Ele mediu cada palavra, oferecendo orientação sem impor decisões, permitindo que a criança refletisse sobre seus atos. O resultado foi positivo. Não apenas a situação foi resolvida, como também a criança aprendeu sobre comunicação, empatia e responsabilidade emocional. Enquanto isso, a mulher se preparava para uma reunião importante em seu trabalho, que poderia consolidar sua posição e abrir novas oportunidades profissionais. Ele percebeu que precisava assumir responsabilidades adicionais na casa, incluindo refeições, supervisão das crianças e pequenas tarefas domésticas. Esse esforço exigiu dedicação e organização, mas trouxe recompensas visíveis. A mulher pôde ir ao trabalho com tranquilidade, confiante de que a casa e as crianças estavam em boas mãos. Uma reviravolta média ocorreu quando um vizinho, anteriormente desconfiado, passou a elogiar o comprometimento do milionário e a observar de forma positiva a forma como ele se dedicava à família. Esse reconhecimento reforçou a autoestima dele e fortaleceu sua percepção de que a felicidade se constrói com consistência, presença e dedicação. Ao mesmo tempo, serviu como exemplo para as meninas de que atitudes responsáveis e gentis geram respeito e confiança na comunidade. Em um passeio cultural na cidade, o milionário percebeu novas nuances na relação com a mulher. Cada conversa, cada gesto, cada toque de mão revelava a profundidade do vínculo que estava sendo construído. Ele se sentiu atraído não apenas pelo carinho e paciência dela, mas pela inteligência, determinação e capacidade de enfrentar desafios com coragem e delicadeza. A mulher, por sua vez, observava a evolução dele, emocionada com a paciência, vulnerabilidade e atenção que ele demonstrava diariamente. Durante a viagem, enfrentaram uma pequena crise logística, um atraso no transporte que ameaçava comprometer a agenda das crianças. O milionário, utilizando planejamento prévio e criatividade, reorganizou horários, atividades e prioridades, transformando o imprevisto em uma oportunidade de aprendizado e adaptação. Essa reviravolta, embora pequena, demonstrou que ele estava pronto para lidar com desafios complexos sem perder a calma, e que a família podia contar com ele de maneira consistente. Ao retornar para casa, a mansão estava silenciosa, exceto pelo som das meninas brincando no jardim. O milionário sentou-se à varanda, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Ele lembrava da primeira vez que gritou "Você está demitida", da surpresa e da confusão ao descobrir a realidade da mulher e das filhas, e da transformação gradual que ocorrerá desde então. Cada desafio, cada gesto de paciência, cada aprendizado emocional contribuíra para moldar o homem que agora se sentia completo e pronto para amar de forma plena. Uma grande reviravolta emocional aconteceu quando ele decidiu preparar uma surpresa para a mulher. Organizou um jantar íntimo no jardim, com iluminação suave, flores e detalhes cuidadosamente escolhidos para transmitir carinho e reconhecimento. Convidou as meninas para participar da preparação, ensinando-as a importância de gestos de amor e cooperação. A mulher, ao perceber a surpresa, emocionou-se profundamente. Cada detalhe refletia cuidado, atenção e dedicação, demonstrando que ele compreendia verdadeiramente a importância do vínculo que construíam. Durante o jantar, conversaram sobre sonhos, medos e planos futuros. O milionário declarou seu amor de forma definitiva, reconhecendo que a mulher e as meninas haviam transformado sua vida, tornando-a mais rica, significativa e cheia de propósito. Ela, emocionada, compartilhou seus sentimentos, confirmando que também havia se apaixonado profundamente e que via nele um parceiro confiável, presente e comprometido. A declaração selou a conexão entre ambos, criando uma base sólida para o futuro. Enquanto o sol se punha, as meninas corriam pelo jardim, brincando e explorando cada canto, rindo e comemorando pequenas conquistas do dia.
O milionário observava, sentindo um calor no peito que só poderia ser descrito como felicidade plena. A mulher aproximou-se com uma xícara de chá, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. O aroma do chá, o toque das mãos, o som das risadas e a brisa suave criavam uma sensação de completude e serenidade que ele jamais havia experimentado antes. Nos dias seguintes, a rotina continuou com pequenas surpresas e momentos afetivos. Ele participava ativamente de atividades escolares, culturais e recreativas, ajudava nas tarefas domésticas, incentivava o aprendizado e celebrava cada pequena vitória das crianças. A mulher se sentia segura, valorizada e amada, enquanto as meninas percebiam a dedicação e a presença genuína do milionário em cada aspecto de suas vidas. Cada desafio superado reforçava a confiança, o amor e a parceria construída ao longo do tempo. Uma última reviravolta média ocorreu quando a mulher foi convidada a liderar um projeto comunitário de grande alcance. O milionário, sem hesitar, reorganizou a rotina da mansão, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente durante sua ausência temporária. A atitude não apenas consolidou a confiança entre eles, mas também demonstrou maturidade, comprometimento e capacidade de conciliar amor, responsabilidade e desafios profissionais. Enquanto o projeto avançava, ele aproveitou o tempo para fortalecer ainda mais a rotina das meninas, participando de atividades culturais, passeios educativos e momentos de lazer. A mansão se tornava cada vez mais um lar vibrante, cheio de risos, aprendizado e experiências significativas. A mulher, ao retornar, encontrava tudo organizado, a família feliz e unida, e o coração cheio de gratidão e amor. O capítulo e a história se encerram com todos reunidos no jardim, observando o pôr do sol. As meninas brincavam, riam e exploravam, a mulher sentava-se ao lado do milionário, segurando sua mão e sorrindo com confiança. Ele respirou fundo, sentindo que havia encontrado não apenas amor, mas propósito, alegria e plenitude. Pela primeira vez, compreendeu que a verdadeira riqueza estava nas relações humanas, na dedicação, na vulnerabilidade compartilhada e no cuidado mútuo. A mansão não era apenas um espaço físico, mas um verdadeiro lar, símbolo de amor, transformação e felicidade duradoura. Fim. Chegou até o fim? Então escreve vida nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.